Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Você continua se cuidando, fazendo a sua parte, eu também, eu me preservo, preservo os meus, preservo as pessoas com quem tenho contato e facilito, né? A verdade é essa, eu facilito o trabalho de Deus para me proteger. Eu não fico aí dando sopa. Não dê sopa. Não, dê sopa não. Vamos à nossa última lição deste trimestre. Terceiro trimestre de 2021, ó, já está se findando. Aprendendo com os heróis da fé. E o nosso primeiro arrazoando é para falarmos que a galeria dos heróis da fé não está fechada. A relação dos heróis da fé não está concluída. Pronto, aqui acabou e pronto. Só é aquela relação que está lá na carta aos Hebreus. Não. Primeiro porque os heróis da fé não são heróis das revistas em quadrinhos. Não são heróis das superproduções Marvel. Não. São heróis de carne e osso, iguais a mim, iguais a você. E eles são heróis não porque fizeram por si mesmos feitos heróicos. E eles são heróis não porque foram melhores do que os outros. Não. Eles foram chamados de heróis pelo escritor aos Hebreus, porque eles tomaram uma decisão simples de agradar a Deus. Isso quer dizer, então, que todos aqueles que ainda hoje tomam esta decisão e a levam a sério. Eu quero agradar a Deus, independente de tudo e de todos. Eu quero agradar a Deus. Quem fizer isso hoje também vai entrar na galeria dos heróis da fé. E como são heróis de carne e osso, fizeram o que não deveriam fazer, falaram o que não deveriam falar, agiram de forma que não deveriam agir. Seres humanos, iguais a mim, iguais a você. Pessoas que tiveram muita dificuldade, muita, mas tomaram a decisão e a levaram a sério. Eu quero agradar a Deus. Por isso que eu e você podemos também compor esta galeria. Claro que nossos nomes não vão entrar lá no texto de Hebreus, não. Mas nossos nomes vão entrar nos textos de outros. Pai, você pode entrar como herói da fé na história dos seus filhos. Você também, mãe. Você esposo, você esposa na história do seu cônjuge. Você patrão na história dos seus empregados. Você empregado na história do seu patrão. Você vizinho na história dos seus vizinhos. A galeria dos heróis da fé não está lacrada. Porque o Deus que fez deles heróis continua fazendo heróis na terra para a glória do seu próprio nome. Deus age na terra por meio dos seus heróis. E o bom é que ser herói da fé
Não precisa fazer algo inédito, inaudito, não. Não precisa ser invencível, não. Basta ser instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Os heróis da fé não foram heróis da fé por si mesmos. Foram heróis da fé porque se submeteram a Deus. E se eu hoje fizer isso e você também, sem dúvida, o meu e o seu nome entrarão na galeria dos heróis da fé de algumas pessoas. Nosso segundo arrazoando é para pensarmos uma coisa aqui muito óbvia. Para ser herói da fé, tem que ter fé. É claro. E você sabe que a fé é o sexto sentido, né? Nós temos os 5 sentidos, né? Olfato, paladar, tato, audição e visão. Com estes 5 sentidos, nós temos contato com o mundo exterior. Mas com a fé, o sexto sentido, nós temos contato com o mundo sobrenatural. Com nossos 5 sentidos, nós temos contato com o mundo natural. Com o sexto sentido, nós temos contato com o mundo sobrenatural. Agora, você sabe que quando nós usamos o nosso sexto sentido, a fé, ela faz com que nós usemos os nossos 5 sentidos para que a glória de Deus se manifeste em nós e por meio de nós. E a nossa relação com Deus começa com uma coisa muito simples. Crendo que Ele é o único Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Como está lá no texto de Hebreus. É necessário que aquele que crê em Deus tenha fé de que foi Ele que fez tudo do nada. Porque, na verdade, só Deus é criador no sentido estrito desta palavra, criar do nada. Nós podemos até criar algumas coisas, e tanta gente criou, mas sempre criou partindo de alguma coisa, e não do nada. Do nada, só Deus. Partindo daí, nós vamos crer em outras coisas mais. Que só Ele é o Senhor, que só Ele é o Salvador, que Jesus é o seu Filho, que Jesus veio nos salvar, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou para garantir a nossa salvação. Pronto, aí pronto. As portas de sermos possíveis heróis da fé se abrem para nós também. Não porque eu tenho a pretensão de ser, não, eu vou ser um herói da fé, então eu vou ser melhor do que fulano, vou ser melhor do que Beltrano. Foi assim que os heróis da fé que estão elencados lá na carta aos Hebreus fizeram? Não, eles apenas se dispuseram a servir a Deus. E a história deles virou exemplo de heróis da fé para nós. Da mesma forma, nossa história com Deus serve e servirá de exemplo de heróis e de heroínas da fé para outras pessoas. Do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, do pai para os filhos, do filho para os pais, do patrão para os empregados, dos empregados para o patrão. É, a nossa história com Deus, pode saber, vai servir de exemplo para alguém. Agora que essa história seja uma história heróica.
de pessoas que, apesar das suas incongruências, como os heróis da Bíblia, das suas idiosincrasias, palavra bonita, não é? Que quer dizer, sabe o quê? Suas idiotices. Cada um de nós temos as nossas idiotices, as nossas idiosincrasias. Mas o bom é que aquele que nos torna heróis não leva isso em conta. Ele nos ajuda a vencermos a nós mesmos. Porque os heróis da Bíblia e os heróis de hoje, os heróis da nossa história, não se tornaram heróis. E nós não nos tornaremos heróis por nós mesmos. É por causa dele agindo em nós, compadecendo-se de nós, atuando em nós e por meio de nós. É ele, o herói, que faz de nossa história exemplos de heróis. Porque temos fé, porque exercitamos a fé, porque nos abrimos para a fé, porque nos entregamos ao Deus Criador, Salvador, Redentor, Remidor, que tudo fez, que se fez homem, que habitou entre nós, que se entregou por nós, que morreu por nós, que ressuscitou por nós e que vive em nós. Nosso terceiro razoando é para mais uma vez enfatizarmos algo que julgo muitíssimo importante sobre os heróis da fé. É que, com exceção de dois, todos morreram. Abraão, Isaac, Jacó, Abigail, Esther, Ruth, Joquebede, Ana. As duas Anas. A Ana, mãe de Samuel, e a Ana, que aguardava o Messias, e o Messias lá no templo. Os profetas, todos eles. Todos os profetas. Os discípulos. Mateus, João, Paulo. O próprio João Batista. Eliseu, Amós, Naum, Joel, os heróis da fé, heróis. Acho lindíssima a expressão lá do texto da carta aos Hebreus. Homens e mulheres, pessoas das quais o mundo não era digno. Tão grande, tão expressiva a presença deles neste mundo. Tão importante o papel deles. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Morreram. Apenas Enoque e Elias não morreram. Apenas Enoque e Elias. Precisamos entender que a nossa trajetória aqui tem um fim. Na verdade, nós já entendemos isso. Precisamos aceitar isso. Precisamos conviver com isso. E precisamos atentar para isso. Estamos caminhando para o fim. E a história que estamos escrevendo é uma história de um herói da fé ou de um fracassado na fé? É a história de alguém que serve de exemplo para inspirar outros ou para envergonhar outros. O pai envergonhando os filhos, o filho envergonhando os pais, a esposa envergonhando o marido e o marido envergonhando a esposa.
o patrão envergonhando o empregado envergonhando o patrão, o cidadão envergonhando o seu país de origem. Governantes, líderes, escrevendo histórias, as suas histórias. História de herói ou história de um fracassado, de um louco, de um desvairado, de um que não sabe o que está fazendo e está apenas escrevendo, escrevendo, escrevendo. Loucuras, estultícies, vergonhas. Já para os de agora. História que vai ficar aí para servir de mau exemplo e não exemplo de herói. Já já nós vamos partir desta terra. E qual foi a história que nela escrevemos? Enoque andava com Deus. E Deus para si o tomou. Elias, cheio de problemas, de dificuldades, inconstante nas suas emoções. Mas Deus para si também o tomou. O certo é que um dia, uma dessas duas coisas vai acontecer. Primeira, eu vou partir para Deus. Segunda, eu vou ser arrebatado. Eu não vou partir por meio da morte. Eu vou partir para Ele por meio do arrebatamento. Então eu preciso pensar. Eu estou escrevendo a minha história, aguardando o arrebatamento. E se a história que eu estou escrevendo é história de fracasso, ainda há tempo de escrever uma história de herói, de heroína. Porque a qualquer momento eu posso partir para Ele por meio da morte ou por meio do arrebatamento. E qual é a história que eu vou deixar escrita aqui? Qual é a história que você vai deixar escrita aqui? Nosso quarto arrazoando é também uma coisa que podemos aprender com os heróis da fé. É que o passado deles não interessa. O passado de Raabe não interessa. Não interessa o passado de Raabe. Interessa o passado de Ana, mãe de Samuel? Mulher amargurada, aflita, humilhada, deprimida, maltratada. Interessa? Interessa o passado de Jacó? Caloteiro, espertalhão, metido a mala. Jacó era o mala do pedaço. Importa? Não. A história de Paulo, mal, cruel, mal, maligno. Importa? Não. História de Mateus, ganancioso. Queria ficar rico de qualquer jeito e a qualquer preço. Vendeu a própria alma para Roma. Zaqueu, passado de Zaqueu. Mentiroso, trapaceiro, caloteiro, enganador, ladrão.
corrupto. O passado dos heróis da fé não importa. Importa a partir do momento em que eles se encontraram com Cristo no Novo Testamento, com Deus, aguardando o Cristo no Velho Testamento. Por isso, se eu estou falando aqui agora para alguém cujo passado é um desastre, ou cuja história até agora é um desastre, uma vergonha, Deus te chama em Cristo agora para fazer de você um herói, uma heroína da fé. Porque não importa como nós chegamos a Ele, importa que ao chegarmos a Ele, nossa vida será mudada. Eu não preciso mudar para chegar a Ele. Eu posso ir a Ele do jeito que eu estou. Porque eu sei que ao chegar lá, Ele vai me transformar. Por isso que o passado dos heróis da fé não importa. Nosso quinto arrazoando sobre esta lição e último arrazoando sobre as lições deste trimestre é o seguinte: aprendemos com os heróis da fé que precisamos crer para ver e não ver para crer. É uma diferençazinha pequena, né? Não, é uma diferença muito grande. Jesus foi o tempo todo desafiado a fazer para que as pessoas crescem. Lá na cruz, por várias vezes, desce daí, aí eu vou crer que tu és o Filho de Deus. Ó, primeiro faz para eu crer. Esta sempre foi a busca da maioria dos homens. Ver para crer. O maior exemplo disso é um dos discípulos, Tomé. Não, se eu não vir as marcas do cravo, eu não creio que é ele. Mas ele havia dito várias vezes: eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser levado, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Não, se eu não vir. Na verdade, sejamos sinceros, nós somos assim. Por isso que Jesus não deu a mínima bola para isso. Bem-aventurado, ele vai dizer para Tomé, o que crê sem precisar ver. Agora, por que foi que Jesus falou isso? Porque os que creem sem verem vão ver, porque creram. Está escrito no final do Evangelho de Marcos: e estes sinais seguirão aos que crerem. E não os que creem vão correndo atrás dos sinais. Não, está tudo errado. E hoje, você sabe, o que mais a gente encontra aí é gente querendo ver para crer. É gente correndo atrás de sinais. E esse negócio de correr atrás de sinais é um problema muito sério. Porque isso aí abre as portas para o falso profeta, para o dragão, para o anticristo. Porque a forma que eles vão usar para atrair as multidões são os sinais. Precisamos
de discernimento o tempo todo. Porque quem corre atrás de sinais não tem discernimento. Agora, quem é seguido pelos sinais tem discernimento. Aprendemos com os heróis da fé que é preciso crer para ver. Abraão, Isaac, Jacó, os heróis do Antigo Testamento criam na promessa. Jó, eu sei que meu Redentor vive. Criam. Não viam, criam. No Novo Testamento, da mesma forma. Que Deus me guarde e te guarde. Que Deus nos guarde de sermos pessoas que correm atrás de sinais. De sermos pessoas que querem ver para crer. Que eu e você sigamos o exemplo dos heróis da fé. Não precisamos ver para crer. Nós vamos crer. E aí nós vamos ver. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. E vamos, com humildade, com dedicação, submetendo-nos cada vez mais a Cristo, nos inscrevermos para também compormos, repito, com humildade, na dependência dele, o nosso nome na galeria dos heróis da fé também. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.